Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Bom, vamos retomar os nossos trabalhos na disciplina de Química. Bom, nesse primeiro momento, nós vamos postar as aulas para vocês de forma online. Essas aulas serão postadas todas as quartas-feiras, juntamente com um plantão, um horário de plantão que vocês receberam aí. Bom, essas aulas aproximadamente vão durar 30 minutos de gravação e ela é dividida em duas partes. Uma é a abordagem do tema da apostila de vocês, como se a gente estivesse em sala de aula, e a outra parte será uma explicação dos exercícios, umas resoluções de exercício, ok? E um terceiro momento, vocês vão entrar na plataforma do Maestro e resolver de 1 a 3 exercícios que eu vou postar todas as quartas-feiras. Lembrando que esses exercícios eles vão entrar na nota, então precisa ser solucionado todos esses exercícios lá. Bom, eu vou disponibilizar também as minhas redes sociais para vocês. Olha só, tá aqui o meu e-mail, então qualquer outra dúvida vocês podem entrar e mandar um e-mail para mim que eu vou responder para vocês. Vocês têm aí no WhatsApp também, vocês podem entrar em contato. Eu sempre estou postando coisas como que a gente pode estudar, como melhorar o nosso desempenho em termos de estudo, principalmente nessa época aqui, a gente vai trabalhar mais com o computador, uma parte mais virtual. Então, Facebook, Instagram, sempre tem alguma coisa interessante lá. Então, me procurem lá, se inscrevam e vocês vão ter bastante informação para passar esse período aí e voltar às aulas com força total aí, tá bom? Nos vemos em breve aí. Um abraço, pessoal. Olá, pessoal. Bom, depois desse vídeo introdutório aí, dessa breve conversa que nós tivemos, vamos iniciar a nossa aula aqui, o nosso tema, que é a sequência da eletroquímica. Praticamente é a penúltima aula para a gente encerrar esse assunto, né? Que às vezes não é tão degustativo, vamos dizer assim, né? Então ele tem algumas dificuldades, mas a gente pode contornar isso resolvendo os exercícios, assistindo várias vezes uma videoaula. Então, nesse caso aqui, a gente vai, a partir de agora, fazer uma introdução de um assunto e depois, na sequência, a gente dá alguns exemplos de exercício para vocês resolverem aí e depois os exercícios no Maestro. Então, eu gostaria de começar com essa pergunta aqui. Você sabia que as medalhas olímpicas não são de ouro maciço? Então, uma medalha de ouro, ela não é puramente de ouro, não é ouro maciço. Se ela pesa lá 100, 150, 200 gramas, ela não é todo esse formato dela de ouro, ela é simplesmente uma superfície. Então, as medalhas são recobertas por uma superfície de ouro, no caso de ouro, prata ou bronze. Agora, como que se dá esse processo? Como que eu posso calcular quanto que eu tenho ou quanto que eu vou precisar de um determinado metal precioso como o ouro para fazer uma recobertura, uma cobertura de uma superfície em uma determinada peça, por exemplo, como um brinco, como um anel, como uma pulseira, como um relógio. Não é ouro maciço. Aquilo simplesmente é uma cobertura, é uma superfície. E eu tenho como calcular. Por exemplo, se eu tenho um relógio e eu quero fazer toda a cobertura dele com ouro, eu consigo calcular quanto de massa eu usarei para isso. Agora, a gente precisa estudar um pouquinho de química para fazer isso. E não só um pouquinho de química, mas um pouquinho de física também. Porque um dos pais da eletroquímica é o Michael Faraday, um físico químico inglês que formulou alguns conceitos e deixou algum legado para a gente em termos de teoria. Então, olha só, a primeira lei de Faraday, ele diz que a carga de um processo é igual à intensidade da corrente vezes o tempo. Tá? Então a gente vai ver o que é essa carga de elétrons, essa corrente elétrica. E o tempo a gente já conhece. Então fiquem tranquilos que a gente vai desmembrar isso aí. Agora, a segunda lei de Faraday, né? No caso da teoria, a gente vai explicar isso para vocês. Ele diz que
1 mol de elétrons transporta 96.500 Coulomb. Esse 96.500 Coulomb é a carga elétrica, que também é medida em Faraday. Então, toda vez que eu tiver 96.500 coulombs, eu estou dizendo que eu tenho um Faraday ou um F, tá? Então, vamos lá. Olha só, a gente viu nas últimas aulas o que era uma pilha, que era uma reação espontânea, uma geração de carga elétrica espontânea, e depois a gente viu o que era, dentro da eletroquímica, o que era eletrólise. Aí a gente viu o que era uma eletrólise aquosa e o que era uma eletrólise ígnea. Então, aquosa com água ou íons em solução. E depois a gente viu o que era uma eletrólise ígnea, uma eletrólise a seco. Então, olha só. A gente tem dentro de um processo de eletrólise um processo chamado de eletrodeposição ou galvanoplastia, que é esse processo onde a gente faz a recobertura de peças que não são de metal, ou que são de metais, mas não são de metais do que a gente quer, por exemplo. Então aqui eu tenho um exemplo de um anel de alumínio, eu quero fazer uma recobertura com ouro. Então olha só, isso aqui é uma eletrólise aquosa. Eu tenho em solução, em função de uma barra de ouro, íons de ouro em solução. A partir do momento que eu faço digamos assim, um fechamento da corrente elétrica, o polo negativo, que é o meu cátodo na eletrólise, o meu polo negativo é o cátodo na eletrólise. A partir do momento que eu fecho o circuito aqui, esse polo está negativo. Uma vez ele estando negativo, ele vai atrair íons positivos da solução. E quem ele atrai? Quem estiver em suspensão positivo. Quem está em solução, no caso aqui é o Au3+, que é o ouro. Então o ouro vai se depositar aqui nessa região. Uma vez que, dependendo do tempo prolongado, será consumido todo esse ouro que está aqui e começará a ter uma corrosão na parte da placa de ouro aqui. Então, o que a gente consegue visualizar aqui? Que eu tenho uma carga elétrica, um fluxo de elétrons passando de um polo negativo para um polo positivo. Então, eu vou conseguir medir isso. Essa medida de carga elétrica, quantos elétrons passam por aqui, é medido em coulombs. É isso que Faraday vai dizer para a gente daqui a pouco. E qual é a velocidade desse elétron? É medido pela intensidade da corrente elétrica, que é o ampere. Então vamos ver como é que a gente define isso. Então, antes de mais nada, eu gostaria de deixar essa pergunta para vocês, e quase já foi respondida. É possível prever a massa de substância formada em uma eletrólise, no caso isso aqui é uma eletrólise, em função do tempo e da corrente elétrica empregada no processo? Vamos ver se a gente responde. É possível sim calcular a quantidade de uma substância consumida ou formada em um eletrodo de pilha ou eletrólise. Para isso, é necessário saber a carga elétrica. A gente vai aprender a calcular isso. Fica tranquilo, a gente vai aprender a calcular isso. Expressa em Coulomb da substância envolvida. Uma vez que o Q é a relação entre um intervalo de tempo e o valor da corrente elétrica medida. Então, o que ele diz aqui? Isso aqui. Uma vez que Q, a carga elétrica, é a relação entre um intervalo de tempo e a corrente elétrica. E o valor da corrente elétrica. Então, olha só. Essa é a única fórmula que a gente precisa decorar. Nem precisa decorar, né? Carga elétrica, intensidade pelo tempo. Então, vamos seguir? Então, olha só, o que é intensidade da carga elétrica ou o valor da corrente elétrica? Veja só aqui, ó,
o fluxo de elétron em um cabo condutor. Então imaginamos um cabo aqui de cobre. Quando eu tenho poucos elétrons, eu tenho um fluxo de elétrons, eu digo que tem uma corrente baixa. Quando eu tenho bastante elétrons, eu digo que é um alto fluxo de elétrons ou corrente elétrica alta. Então olha só, isso aqui é um elétron. O elétron, dentro da natureza dele, ele produz um campo eletromagnético. Toda vez que ele passa de um contato para outro, de uma superfície para outra, ele conduz um campo elétrico. Aí o Faraday, em 1700 e pouco, ele mediu isso. Ele disse que cada elétron, olha só, cada elétron possui uma carga que é definida como 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Olha o número que eu estou falando, 1,60218 vezes 10 a menos 19. É um número infinitamente pequeno. Um elétron só não produz uma carga muito baixa. Aí ele diz o seguinte, essa é a segunda lei lá que a gente viu. Depois vocês voltem lá e dão uma olhadinha. Ele diz o seguinte, bom, um elétron tem essa carga. Agora, 1 mol de elétron, o que é 1 mol de elétrons? Ou 1 mol de átomos? 1 mol de partículas positivas? 1 mol de moléculas de água é um montão dessas partículas. 1 mol de moléculas de água é um montão de moléculas de água. 1 mol de elétrons é um monte de elétrons. Quanto? Pô, professor, está falando um monte, mas quanto? É um número fixo, é uma constante. Esse número é determinado por 6,02 vezes 10 a 23 elétrons. Então, olha só, toda vez que eu tiver 6,02 vezes 10 a 23 elétrons, eu não preciso falar esse número grande. Eu falo que ele tem 1 mol. 1 mol de elétrons. Olha só. O oxigênio, 16 é o número atômico dele. Quando eu tenho 16 gramas de oxigênio, eu digo que eu tenho 1 mol. Então, essa é a carga. Aí o Faraday fez uma regrinha de 3. Olha só. Um elétron tem essa carga. 6,02 vezes 10 a 23 tem quanto de elétron? Então essa é a fórmula que a gente coloca. Então 1 mol de elétrons possui 96.500 coulombs, que eu digo que é um Faraday. Ok? Então olha só. Então eu posso dizer que a intensidade da corrente elétrica é igual a carga elétrica em função do tempo. Para ficar mais simples, a corrente elétrica A é a carga em coulombs pelo tempo, ou seja, coulombs por segundo. Assim, dizer que uma corrente de 1 ampere é igual a 1 coulomb por segundo. Então, quando uma corrente tem 1 ampere, ela tem 1 coulomb em 1 segundo. E quanto que vale 1 coulomb? 96.500 avos desse valor aqui, né? Muito, muito pequeno. Ok? Então, olha só. Vamos pôr essa teoria em prática. Pessoal, olha, voltando aqui para os exercícios, vamos praticar isso aí. Vamos colocar isso na prática, que vocês vão ver que a aula é bem tranquila aí. O conceito é bem tranquilo. Então, vamos lá. Bom, olha só. Qual é o tempo necessário para a eletrodeposição de 11,74 gramas de níquel com uma corrente de 96,5 ampere? Lembra da nossa fórmula? Q é igual a carga do elétron. Eu não tenho a carga aqui. Então, Q é igual a intensidade da corrente elétrica vezes o tempo. Eu não tenho tempo, tenho intensidade. Falta achar o quê? A carga do elétron. A carga do elétron ele é em função do número de elétrons que percorre um filamento, ou seja, do número de massa desse cara. Então, olha só,
eu tenho aqui, por exemplo, um saxofone de metal, e eu quero fazer uma niquelação nesse cara. Beleza? Essa niquelação ela vai usar 11,74 gramas de níquel. Então eu vou montar um sistema. Esse sistema aqui é a minha galvanoplastia de niquelação. Aonde que vai ficar o meu saxofone, a minha peça? Desse lado aqui, ó, pendurado aqui, ó, no catodo, no polo negativo. Então olha só, aonde vai ficar do outro lado, no anodo, polo positivo, vai ficar a minha barra do metal, onde ele vai sair e vai encontrar aqui. Por que negativo? Porque esse cara é negativo, cheio de elétrons, vai atrair, isso aqui é uma eletrólise aquosa, ele vai atrair o meu polo, as minhas cargas positivas. Então, reação que eu vou utilizar, a reação do catodo. Ok? Essa reação aqui, ó, níquel mais 2 elétrons, dando níquel sólido. O níquel metálico que vai ficar aqui. Então, olha só. Essa é a primeira reação. Ok? Eu digo para vocês que 2 mols de elétrons equivale a 1 mol de níquel. 2 mols de elétrons equivale a 1 mol de níquel. É o coeficiente que está aqui na frente. Ó. Quanto que é 1 mol de níquel? 58,7 gramas. Pô, da onde você tirou isso, professor? Da tabela periódica. Então, é a massa atômica do referido elemento. Então, vamos seguir. Então, olha só. Em carga, transformei a massa ou o mol, duas variáveis que se conversam, massa e mol. Eu vou transformar agora ela em carga. Ok? A carga se conversa. Então, 2 mol. Quanto que é 1 mol de elétrons? 96.500, tá? 96.500. 2 mols de elétrons vai dar 193 mil coulombs. Só que olha só, 193 mil coulombs equivalem a 58,7 gramas. Bom, se eu tenho 11,74 gramas, qual é a minha carga? Tá? Regrinha de 3. 11,74 vezes 193 mil coulombs dividido por 58,7 gramas. Então, isso me dá uma carga, ou seja, quantos elétrons estão passando aqui no valor de 38.600 coulombs. Já sei o tempo? Não. Olha só, achei a carga do elétron, a carga dos elétrons, né? Um elétron só tem aquela carga de 1,6 vezes 10 a menos 19, mas de todos os elétrons envolvidos, eu achei que vale 38.600 coulombs. Achei a carga, eu tenho a amperagem aqui, que é a intensidade, é só aplicar a fórmula. O que ele quer saber? O tempo. Então, transformando aqui aquele Q igual a I sobre T, eu tenho uma conversão de o tempo sobre a quantidade de cargas, né, a carga elétrica, em função da intensidade. Esse valor equivale a 38.600 coulombs dividido por 96.500, ampere. Aqui é ponto, tá? Não é vírgula, aqui é vírgula, não é ponto. Igual tá aqui, ó, 96,5 ampere. Então, o tempo, né, fazendo essa conta, o tempo é de 400 segundos. Então, olha só. Se eu colocar uma massa de 11,74 gramas de níquel dentro do saxofone, ou percolando todo o saxofone, fazendo toda a superfície, eu preciso de um tempo de 400 segundos com essa corrente elétrica. Veja só, isso mede velocidade. Se eu tenho isso mais baixo, esse tempo também vai subir. Bom, vamos lá para a nossa apostila? Então, fazendo esse exercício suplementar, a gente vem na nossa apostila, exercício 1, página 267. Ok?
No cátodo de uma pilha ocorre o seguinte processo. Zinco mais 2 elétrons vai dar zinco metálico. Olha só, elétron do lado esquerdo, elétrons do lado esquerdo da minha flechinha. Sem dúvida é uma redução. Então, podemos afirmar que na redução de 1 mol de zinco ocorre o ganho de quantos elétrons? 2. Está aqui, 2 mols de elétrons, o que corresponde a uma carga de 2 vezes. Então, 1 mol de elétrons mede 96.500 coulombs. 2 mol de elétrons, 193.000 coulombs, o dobro, passando pelo circuito. Então, está passando ali, quando eu passo 2 mols de elétrons, está passando 193.000 coulombs. Bom, letra B. Em uma eletrólise ocorre a seguinte semi-reação. A água, opa, olha só, não tem elétrons desse lado, lado esquerdo, não tem elétrons, então ele é uma reação de oxidação, dando 2 hidrogênios mais meio de O2 mais 2 elétrons. O elétron está do outro lado, o elétron está do lado direito. Analisando esta oxidação, olha, já está falando aqui, podemos concluir que para cada mol de gás oxigênio formado, a água perde quanto? Olha só, para cada mol de oxigênio formado, para cada mol, aqui eu tenho o quê? Meio mol para 2, então eu preciso de 4. Para cada mol, aqui é meio, ó, meio de O2, tá? Mol de elétrons, o que corresponde a uma carga de 4 vezes 96.500, que dá 386.000 coulombs, passando pelo circuito. Olha só, vamos ver esse 2 aqui. Deseja-se depositar prata sobre um colar de ferro. Olha lá, a prata de um lado e o ferro, um colar de ferro do outro. Para isso foi desenvolvida uma quantidade total de carga elétrica equivalente a 4.825 coulombs. Qual é a massa de prata depositada sobre esse colar? Olha só, lembrando, eu tenho aqui a quantidade de carga e ele quer saber a massa. Simples assim, ó, olha só. Tem a equação, olha lá a equação. Qual que é a equação aqui, pessoal? É essa aqui. Por que o elétron está desse lado aqui? Por que o elétron sofreu uma redução? Por que ele sofre? Por que ele está no cátodo? Porque aqui, ó, deseja-se depositar prata sobre um colar de ferro. A prata que vai ser formada lá no colar de ferro, ele está no cátodo. Então é essa reação que eu coloco. Balanceio ela, balanceio os elétrons. Ele está dizendo aqui, ó, 1 mol dos íons, poderia até ser aqui, ó, 1 mol de prata, 1 mol equivale a 1 mol de elétrons. 108 gramas, que é o peso molecular, equivale a mesma coisa, ó, está dizendo 1 mol para 1 mol. Agora eu transfiro, faço conversar o mol com a massa. 1 mol de prata é 108 gramas. 108 gramas de prata equivale a quantos em carga? 96.500. Ele disse que a carga que foi desenvolvida lá é de 4.825 coulombs. 4.825 coulombs. Qual que é a massa? 4.825 vezes 108 dividido por 96.500 coulombs. Então a massa que eu tenho lá é de 5,4 gramas. Beleza até aí? Podemos dar sequência no exercício? Show de bola! Bom, vamos lá para o terceiro. Olha só, uma solução aquosa de Na2SO4, sulfato de sódio, faz-se passar por uma corrente elétrica de 96,5 A durante 1 minuto e 40 segundos. Então, 1 minuto e 40 segundos, já transforma tudo isso aqui em segundos, vai me dar 100 segundos. Calcule o volume do gás produzido no cátodo e no anodo desta eletrólise, medida nas CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Olha só, o que eu tenho aqui?
eu tenho a intensidade da corrente, eu tenho o tempo. Bom, já posso achar qual que é a carga do elétron, mas não é isso que ele quer. Não é a carga do processo, não é a carga do elétron. Ele quer saber o volume de gás produzido no cátodo e no anodo. Então, a nossa resolução está aqui. Primeiro, vamos transformar tudo isso aqui e ver a carga. Então, Q é igual a I vezes T vezes I. Q é igual a I vezes o T. Então, essa é a nossa fórmula. O Q é igual a 96,5 ampere vezes 100 segundos. Eu tenho uma carga de 9.650 coulombs. Ele quer saber qual é o volume de gás produzido no cátodo e no anodo. Primeiro, isso aqui é uma eletrólise aquosa. Lembra que esses dois caras são meros espectadores na eletrólise aquosa. Uma vez que eu tenho água no eletrodo, no cátodo, por exemplo, eu produzo hidrogênio. Por que no cátodo? Porque o hidrogênio ele é positivo e o cátodo é o polo negativo. Então, esse cara não vai pegar o sódio, não vai atrair o sódio, vai atrair o hidrogênio. O eletrodo negativo vai atrair o hidrogênio e não o sódio. Então o sódio é um mero espectador. Lembra lá da hidrólise? A sequência de prioridade para quem chega primeiro na eletrólise aquosa, da mesma maneira aqui. Não é o íon sulfato que vai chegar lá. A hidroxila, a negativa aqui. Então eu preciso saber essas duas reações. Primeiro, o hidrogênio vai chegar e vai formar o gás H2. 2 aqui para balancear. Balanceei com 2 elétrons. Então o que ele me diz aqui? 2 mols de hidrogênio, 2 mols de elétrons, desculpa, produz 1 mol de hidrogênio. O 1 está aqui, ó, sobrescrito aqui, ó, tá aqui, ó. É invisível o 1 aqui. 1 mol de gás de hidrogênio. Então, 1 mol, agora eu transcrevo para as cargas. 1 mol de hidrogênio equivale a 2,2 vezes 96.500 coulombs. Isso equivale a 1 mol de H2, equivale a um volume, que ele quer saber o volume, de 22,4 litros. Bom, de onde que saiu esse valor aqui? Toda vez que eu transferir massa para volume e eu tiver 1 mol daquele cara, então eu tenho 1 mol de gás hidrogênio. Qual que é o volume daquele hidrogênio? No caso aqui, H2 é 2 gramas. Quanto que esse cara ocupa em volume? 22,4 litros. Por exemplo, o oxigênio que a gente vai ver aqui. Toda vez que eu tiver oxigênio O2 equivale em massa 16 com 16, 32 gramas de oxigênio. Se eu colocar esse 32 gramas de oxigênio num balão, qual que é o volume que ele vai ocupar? 22,4 litros nessas condições aqui, CNTP. Esse é um exercício um pouquinho mais elaborado, mas eu consigo converter ele. Então olha só, 2 vezes 96.500, 2 vezes, ou seja, 193.000 equivale a 22,4 litros. Qual que é a massa, qual que é a carga que ele tem? 9.657. Qual que é o volume? Então, no 9.650 vezes 22,4 litros dividido por 193.000. Essa conta vai me dar 1,12 litros. Tá? Pessoal, essas contas vocês podem fazer na mão, mas pode usar uma calculadora também. Vocês precisam se planejar para um vestibular, para um concurso, fazer na mão, mas para ganhar tempo façam na calculadora, ok? Do outro lado é essa reação aqui, então é a hidroxila se transformando em água mais meio de O2 mais 2 elétrons, tá?
Então já está balanceada aqui essa equação. Então olha só, meio mol para 2 mol. Meio mol de oxigênio para 2 mols. Meio mol equivale a, olha, meio vezes 22,4 litros. Então essa conta aqui, então meio mol ocupa 11,2 litros, que equivalem a, quanto que é 2 mols de elétrons? 2,96 e 500 coulombs. Qual que é a carga que passou? É o mesmo experimento, 9.657. Então 9.650 vezes 11,22 divididos por 193.000. Vai dar 0,56 litros. Esse exercício é bem bacana. Bom, o tempo necessário para depositar 5,2 gramas de cromo sobre uma torneira utilizando-se uma corrente elétrica de 193 amperes e uma solução aquosa de íons cromo é... Então olha só, eu tenho a massa, eu tenho a intensidade da corrente, ou seja, a amperagem, eu quero saber a carga. O tempo, e na realidade ele não quer saber a carga, ele quer saber o tempo, mas eu preciso achar a carga para poder saber o tempo. Então olha só, primeira coisa, equaciona esse cara. Equacionou. A equação que ocorre aonde? No cromo. O cromo é positivo, ele vai ser atraído pelo negativo. O negativo é o meu polo, meu catodo. Esse catodo eu sempre vou manter, que é uma reação de redução, eu sempre vou manter os elétrons do lado esquerdo, ok? Então, cromo mais 2 elétrons vai me dar cromo com a barrinha, com zerinho aqui em cima, cromo metal. 2 mols de elétrons é igual, né, ou é proporcional a 1 mol de cromo. Então, 2 vezes 96.500 coulombs é igual a 52 gramas. Qual que é a massa que entrou lá? 5,2 gramas. 5,2 gramas é igual a X. X é 119.300 coulombs. Ou seja, achei a carga. Achei a carga, tenho a amperagem, posso achar quantos segundos, ou seja, qual é o tempo que foi feito isso, tá? Então, vamos para o próximo, último, né, exercício, acho que o quinto exercício. Pessoal, voltando aqui então, vamos para esse último exercício aqui. Vamos lá. Considere 3 soluções aquosas distintas, cada uma com sulfato de cobre, nitrato de prata, então sulfato de cobre, nitrato de prata e cloreto de níquel, separadamente conectadas em série a um mesmo gerador. Esse sistema pode ser representado por então tá aqui anodo, catodo, então podemos pôr sequencialmente aqui, né, sulfato de cobre, nitrato de prata e cloreto de níquel. Após certo intervalo de tempo, são depositados 0,1 mol de prata metálica. Com base nessa informação, calcule a massa de cobre e níquel, né, cobre e níquel nas opostas, depositadas em cada eletrodo nesse mesmo intervalo. Primeiro, pessoal, a gente precisa saber qual que é a massa de prata sendo depositada, sabendo que 1 mol de prata foi depositado. Então, ele quer saber a massa. Então, para a gente resolver, primeira coisa, a gente pega esses 3 compostos. Olha só, eu tenho os 3 componentes dentro dessas cubas. Eu tenho sulfato de cobre, nitrato de prata e cloreto de níquel. Primeiro, eu vou separar entre cátions e ânions. Então, o meu cátion, nesse caso aqui do meu estudo, primeiro, é a prata. Ele vai para o cátodo. Então, a prata é atraída para o cátodo, que é o meu polo negativo. Em contrapartida, o nitrato, que é o meu lado negativo, é atraído para o ânodo, que é a parte
positiva. É o contrário, isso aqui é uma eletrólise, tá? Então olha só. Como que eu, para quem não sabe ainda de semi-reações, como que eu configuro essa semi-reação aqui? Toda vez que eu tenho uma reação no cátodo, é onde ocorre a redução. Redução e no cátodo, eu lembro que ele tem que ficar, os elétrons ficam na direita, tá? Desculpa, os elétrons ficam na minha esquerda, ok? Então olha só, eu escrevo nesse primeiro lado aqui os elétrons, então a prata, ganhando um elétron, vai me transformar em prata superfície, prata metal. Botando as informações que a gente já sabe, 1 mol de elétrons vai me dar 1 mol de prata. 0,1 mol, que é isso que ele está me dizendo, que é a concentração desse cara aqui, 0,1 mol de elétrons vai me dar quanto em prata? 10,8. Por que 10,8? De onde que surgiu isso? Lembrando que a prata aqui, a massa atômica da prata é 108 gramas, tá? Então por isso que eu encontro esse valor. 1 mol é 108 gramas, 0,1 mol é 10,8 gramas. Para outra reação, para o cobre, é a mesma coisa. Olha só, a reação ocorreu aonde? No cátodo. Então, o íon cobre mais 2 elétrons agora, porque eu tenho que balancear essa equação, vai me dar 1 mol de íons cobre. Olha lá, 2 mols originando 1 mol. 2 mols de elétrons vai originar 1 mol de cobre metálico. Qual que é a massa do cobre? Massa tabelada, tabela periódica, 63,5 gramas. Bom, se 63,5 gramas é 1 mol, 0,1 mol, X. Então, 0,1 vezes 63,5 dividido por 2, 3,17 gramas. E o terceiro, simples assim, níquel 2+, mais 2 elétrons, vai me dar níquel metálico. 2 mols de elétrons vai me dar 1 mol de níquel. Se aqui fosse 2, eu colocaria 2. Aqui é 1 só, então é 1 mol. Qual que é a massa atômica do níquel? 59 gramas. Então, 0,1 mol vai me dar X. X é igual a 2,95 gramas. Lembrando que aqui no exercício, ó, ele pediu, olha só, após certo intervalo de tempo são depositados 0,1 mol de prata. Com base nessa informação, calcule a massa de cobre e níquel. Então, as massas são as mesmas, ou seja, a massa molar é a mesma. Agora, a massa em gramas que a gente mudou, tá? Isso que foi calculado aqui. Tudo bem? Vamos lá, passando aqui. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida me escreva. Tem o e-mail que eu passei lá no vídeo introdutório para vocês. Quiser mandar mensagem lá, fique tranquilo, tá bom? Um grande abraço e nos vemos nas próximas aulas.